Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Miguel. Eu vim conversar com vocês hoje, apresentar uma maneira, eu imagino que para muitos de vocês, diferente de administrar o Postgres, tá? Usando um cara chamado Puppet. Quem que já ouviu falar do Puppet? Mais gente do que eu imaginava. Quantos de vocês aqui são sysadmin? A minoria, né? Então, vocês sabem que muitas vezes a gente não tem um DBA à nossa disposição e nós mesmos temos que pagar uma de DBA e administrar o banco de dados, né? Então, tem que cuidar da performance, cuidar do backup, que era outra palestra, às vezes analisar query, fazer muitas coisas que criam a função do DBA. Então, o sysadmin, às vezes, tem um braço um pouquinho mais extenso ali, que ele acaba pondo a mão na massa e mexendo também com o banco de dados, tá? Bom, o que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero mostrar o que é o Puppet, né, a gente fazer uma introdução aí para quem não conhece, que eu acho que é a maioria de vocês, entender como que o Puppet funciona, né, a proposta de gerenciamento de configuração, entender como que o Puppet funciona, arquitetura, e aí sim entrar em pontos específicos de como que você pode utilizar ele para fazer a administração do banco, tá? Dá para fazer praticamente qualquer coisa. Até onde a gente vai? A ideia é que a gente veja a parte de controle de database, criar bancos, a instalação do Postgres, instalação e configuração, tá? Fazer um controle básico de usuários e permissões, tá? Grant database, grant em tabela, liberar conexão, administrar o PGHBA, que para muitos dá até calafrio falar, tem que mexer no PGHBA, né? E configuração no geral, tá? Bom, o que é o Puppet? Eu costumo dizer que o Puppet é uma plataforma para automação de administração de sistemas, de gerenciamento de configuração, tá? Voltado principalmente para a infraestrutura. O projeto já existe desde 2005, então tem aí praticamente 10 anos, tá? Desde então sempre foi um projeto open source, continua open source até hoje, uma comunidade muito grande de pessoas que usam Puppet. Quem que usa Puppet, né? Essa é uma das primeiras perguntas. Quem que está usando esse negócio? Debian. Então, o projeto Debian usa Puppet para administrar todos os servidores que tem espalhados globalmente aí na parte de servidores Debian. A Wikipedia, todos os servidores da Wikipedia são gerenciados, centralizados com a configuração usando Puppet. Google, Fundação Mozilla, PayPal, GitHub, o LHC. O LHC é o que a gente tem de notícia da maior instalação de Puppet, são cerca de 50 mil nodes. O LHC é aquele laboratório, lá, o acelerador de partículas. A ideia de você usar uma ferramenta de automação como o Puppet é para que você, sysadmin, ou muitas vezes você, DBA, deixe de ficar fazendo shell script. Tá? Até numa das palestras que eu vi que é assim, acho que foi na palestra de backup do Caio, eu tenho meu bash lá, o script que eu fiz, que só eu entendo. E é assim mesmo. Shell script eu costumo dizer que é uma linguagem write-only. Você só escreve. Uma semana depois que você volta lá, você não sabe mais o que você fez. Provavelmente tem um cat, um pipe, um grep, depois um cut, depois tem um outro grep, depois tem uma WK, depois tem um FMT, e você joga para algum arquivo que você já não lembra mais o nome. E, geralmente, esses scripts são muito frágeis. Os scripts são frágeis. A gente nunca se preocupa com portabilidade, não se preocupa em gerar log, não se preocupa em fazer backup, não se preocupa com legibilidade do que você está escrevendo, tá? Até mesmo o próprio SQL, né? É fácil fazer coisas assim medonhas em SQL, né? Garantir também a consistência da configuração, tá? Quem que nunca passou por esse tipo de problema, onde você foi lá, configurou, está funcionando, está certinho, passa uma semana, um mês, alguém vai lá, mete a mão, aí fica aquela questão de apontar o dedo, quem foi que mexeu aqui. Tá? Quando a gente usa uma ferramenta como o Puppet para automatizar e garantir a consistência da configuração ao longo do tempo, esses problemas deixam de existir. Tá? O ponto principal do Puppet é uma linguagem de modelagem. Tá? Essa linguagem, o objetivo dela é você definir o que você quer, não o como você quer. Eu quero que na minha máquina exista tal database. Eu quero que na minha máquina exista tal usuário. Eu quero que exista tal serviço. E esse serviço tem que estar ativado e iniciado. Tá?
Você define o que você quer. O como isso vai ser feito, a plataforma, o Puppet, resolve para você. Tá? Então, a ideia é que um shell script, eu te dou 1 minuto para tentar entender esse shell script. E você não vai conseguir. Tá? Basicamente, esse shell script está checando e verificando tudo aquilo naquele quadradinho ali onde está a linguagem de modelagem do Puppet. Naquela caixinha ali eu estou dizendo que um usuário chamado Elmo, ele tem que estar presente e ele tem que estar com o GID sysadmin. Só. Esse script está checando se o usuário existe ou não, puxando qual é o grupo primário do usuário, se o grupo primário está diferente ou não, se tiver, troca e assim vai. Tá? Então, quando a gente diz definir estado, modelar o que a gente quer, é isso que a gente está falando. A gente fala o que a gente quer. Se houver divergência, por debaixo o Puppet vai resolver. E no caso ali de baixo, um grupo. Então eu quero que o grupo chamado sysadmin exista. Ponto. Se ele não existe, tem que ser criado. Se ele está lá, não faço nada. Então, como que o Puppet funciona? Você precisa definir o que você quer. Etapa número 1. Eu quero esse usuário, eu quero esse database, eu quero esse serviço, esse pacote e assim vai. A gente vai ver que tem várias maneiras de fazer isso. Você pode simular o que você definiu. Tá? Então, antes de você aplicar e modificar a configuração numa máquina, você pode testar e simular antes de realmente fazer acontecer. Tá? Para evitar problemas do tipo, na minha máquina funciona. Né? Então, tem aquela piadinha do... O cara da operação lá liga para o desenvolvedor e fala, ó, não está funcionando o sistema, na minha máquina funciona aqui no meu laptop. Aí o cara da operação fala, faz backup das suas coisas, então que seu laptop vai para a produção. Né? Porque às vezes só resta isso a gente fazer. Feito isso, você simulou, é isso que você quer, fazer o enforce. Ou seja, de tempos em tempos, a automação, o Puppet, verificar se aquilo está correto. No nosso caso, a gente vai ver, por exemplo, eu criei um grant, garantir que aquele grant está correto ao longo do tempo, que ninguém modificou ele. Tá? Ou, havendo modificação ou não, isso gera um relatório de mudança. Tá? Então, está tudo ok? Está tudo ok. Então, não tem relatório dizendo, está tudo ok, nada a fazer. A missão do bom administrador de sistemas é não fazer nada. Né? Não, teve modificação. Ou existem várias divergências na configuração do que deveria estar. Opa, vamos verificar, ver o que está acontecendo. Tá? Por debaixo dos panos, como que está funcionando? Em cada máquina, em cada servidor, em cada máquina virtual, a gente instala um agente do Puppet. Tá? Essa máquina a gente chama de node, no jargão do Puppet. De tempos em tempos, por padrão de meia em meia hora, esse node, o agente, acorda, ele gera uma lista de variáveis sobre a sua máquina, a gente chama isso de fatos. Informações de inventário, basicamente. Qual é a arquitetura que a sua máquina está, qual é o SO daquela máquina, IP, placa de rede, modelo, quantidade de memória, partições, discos, sistemas de arquivos, uma variedade de variáveis que são geradas sobre a máquina. Tudo isso é coletado e enviado para um servidor master, que a gente fala que é o Puppet Master. Nesse servidor master, o Node se apresenta para ele e fala, servidor, qual que é a minha configuração? Sua configuração é essa. O agente faz o download, baixa isso que a gente chama de catálogo, que é a configuração dele. O agente recebe isso e aplica localmente. E verifica se está havendo divergência ou não. Tudo ok ou não, gera um relatório. Esse relatório retorna do agente para o master, e o master armazena isso ou manda fazer um tipo de processamento. Tem vários plugins para fazer processamento de relatórios. Tudo isso é verificado via SSL. Tá? Então, o agente e master se checam mutuamente usando SSL. Essa questão que o Puppet garante a consistência, o estado do que está em execução lá, a gente chama de idempotência. O idempotência é uma propriedade matemática que, quando a gente aplica recorrentemente aquela função, um determinado valor, o resultado nunca é alterado. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo aquele nosso shell scriptzinho que vai quebrar aquele galho naquele momento, ele vai funcionar se o problema estiver lá disponível para ser corrigido. Né? Se você executar ele de novo, numa segunda vez, ele vai fazer alguma atrapalhada, muito provavelmente. Tá?
Quando a gente define o que a gente quer na linguagem do Puppet, a gente não tem mais que se preocupar com o estado. Ele vai trazer para o estado que a gente quer. E posso ficar aplicando isso de maneira recorrente. Se não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. Isso a gente chama de idempotência. Tá? Então, esse modelo de definir estados de configuração, geralmente é a maior barreira para quem está começando a usar a ferramenta, tanto dos mais variadas escolas da parte de computação, para desenvolvedores, DBA, sysadmins, que é você definir o que você quer, não se preocupar com o como. Tá? Então, a gente tem na caixinha maior aí o estado desejado, que o usuário Elmo tem que existir, qual é o GID dele, qual é o homedir dele. No Node tem uma divergência, tem uma diferença lá que não está de acordo com o que você quer. A gente chama isso de drift, né? Derrapou, está divergindo. Isso é corrigido e eu trago de volta a máquina para o estado correto, para a configuração para o estado correto. Tá? Então, eu tenho amigos que trabalham em empresas em que os caras gastam uma semana, um mês, fazendo auditoria para checar se tudo que eles têm documentado está de acordo com o que realmente está nas máquinas. Tá? Esse trabalho, uma vez que você está usando uma ferramenta como o Puppet, existem outras, é melhor você... Outras são o Chef, o Ceph Engine, entre outras. Esse trabalho deixa de existir, porque essa resposta de será que a minha infraestrutura está de acordo com o que eu tenho, você tem ela a todo instante. Você não precisa mais parar para ficar checando. Então, dentro do Puppet, tudo que a gente cria e gerencia, a gente chama de resource. Tá? Um arquivo e um caminho determinado no file system é um resource. Um usuário presente na máquina, um grupo, cada um é um resource. Um serviço é um resource. Um pacote é um resource. Um banco de dados dentro do Postgres é um resource. Uma liberação de permissão de acesso no PGHBA é um resource. E tudo isso é resource. Então, esses bloquinhos que a gente chama de resource, uma vez que a gente combina eles, a gente tem uma solução final completa que entrega algo que funciona. Tá? Então, a gente tem a tríade, eu tenho lá um pacote no meu sistema operacional que entrega tal serviço, eu tenho o arquivo de configuração desse pacote e tenho lá o serviço, tem que estar iniciado ou não. São 3 resources. Tá? Vamos dar uma olhadinha em como que isso funciona. De um lado, eu tenho esse terminal, que é a máquina master. Tá? De outro lado, eu tenho essa máquina aqui, que é a máquina DB. Na máquina DB, eu tenho já configurado, tudo bonitinho, um agente para falar com a máquina master. Tá? No Puppet, toda a configuração que a gente estrutura, a gente chama de módulo. Tá? Então, cada módulo é responsável por entregar uma funcionalidade. Então, a ideia é que você sempre tenha módulos pequenos e que esses módulos possam ser reaproveitados mais para frente. Então, eu tenho aqui um exemplo, um Hello World da linguagem do Puppet. Tá? Eu fiz um módulo chamado NTP, esse cara aqui. Tá? E aqui eu defino uma classe. Uma classe no Puppet nada mais é do que um agregador de resources. Tá? Não confunda essa classe com classe com orientação a objeto. Tem um overlap aí de significados. Tá? Então, aqui basicamente eu estou definindo uma variável, que é um array. Então, esse manifest meu, isso a gente chama de manifest no Puppet. Eu estou configurando um servidor de NTP, que é o básico. Eu quero instalar o pacote no SO, eu quero criar o arquivo de configuração com a configuração que eu quero, e eu quero gerenciar o serviço, garantir que o serviço está iniciado e está ativado no boot. Então, eu vou usar esses 2 servidores aqui. Aqui é uma variável, essa variável osFamily, onde tem esse case, é uma variável que vem daquele comando factor, que gera informações sobre a sua plataforma. Então, o factor nada mais gera uma lista de chave-valor, com o nome da variável e o valor dela. Então, a gente tem aí arquitetura, eu estou numa máquina 32-bit, eu estou numa máquina que o product board name é VirtualBox. Tem variáveis bem interessantes, por exemplo, tem uma aqui chamada isVirtual, se por acaso esse note é virtual ou não. Tá? Esse é o factor. Então, essa variável que está aqui, osFamily,
Geralmente, se a máquina é CentOS ou qualquer derivada de Red Hat, ela vale Red Hat. Se é Ubuntu, Debian, qualquer derivada de Debian, vale Debian. Tá? Por que eu tenho isso aqui? O nome do serviço varia. Né? Então, numa máquina Red Hat é NTPD, numa máquina Ubuntu Debian é NTP. Então, eu trato esse caso. Isso aqui, eu estou declarando um resource. Tá? Então, o package, eu estou declarando que eu quero que um package, um pacote chamado NTP, esteja instalado. Veja que em nenhum momento eu estou dizendo, mas essa máquina ela é Red Hat ou é Debian? Eu tenho que usar Yum ou tenho que usar apt? Por debaixo, o Puppet vai resolver isso para a gente. Eu só digo o que eu quero, não o como. Tá? Aqui eu tenho um outro resource, file, do tipo file, um arquivo qualquer. Tá? No caso, eu estou apontando ele para a /etc ntp.conf, que é o arquivo de configuração do NTP. Então, garanta para mim que esse cara é um arquivo, né, porque um file no file system pode ser um arquivo, pode ser um link simbólico, pode ser um diretório, pode ser um hard link. Né? O conteúdo dele vem de uma template. Tem uma função no Puppet chamada template, em que eu posso carregar um arquivo de modelo e gerar esse arquivo de configuração de maneira dinâmica. Tá? Essa daqui é a cara da template. Então, eu tenho aqui um arquivo de configuração ntp.conf padrão, e basicamente, esse array aqui, NTP servers, eu estou iterando em cima dele e vou gerar 2 linhas ou um número de linhas equivalente ao que eu tenho naquele array. Vou ter todos os meus servidores NTP configurados. Então, se eu precisar modificar qual é o servidor NTP de 200 mil máquinas, basta eu ajustar o módulo e tudo isso vai ser distribuído e configurado de maneira correta. Tá? Voltando aqui. Um último atributo que é para atributos especiais no Puppet, que é para você vincular a dependência entre resources. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho um require. Tá? Então, esse arquivo depende do package NTP. Ou seja, se por algum motivo acontecer alguma falha na instalação do pacote NTP, o Puppet nem vai se preocupar em mexer no arquivo de configuração. Você cria uma dependência aí de resources. Tá? E caso haja uma modificação nesse arquivo, é gerado o que o Puppet chama de um evento de refresh. Tá? Então, a gente amarra isso com um notify. Ou seja, se esse arquivo sofrer alguma modificação, esse resource aqui do tipo service, que está gerenciando o serviço NTP na máquina, ele vai receber uma cutucada lá, digamos assim, e vai dar um reload. Muito comum também, você tem que modificar o arquivo de configuração e o serviço precisa de dar um reload ou um restart. Você já resolve isso aqui de maneira automática. Tá? Você não tem que só trocar o arquivo e lembrar de logar na máquina para dar um restart ou um reload no serviço. Você consegue amarrar isso e fazer isso de maneira automática. Tá? Então, com essa receitinha que eu tenho aqui, eu consigo montar um serviço de NTP que vai funcionar certinho em qualquer máquina Red Hat CentOS e deixar todo mundo padronizado. Tá? O Puppet ele executa por padrão de meia em meia hora. No caso aqui, para fins pedagógicos, didáticos da apresentação, ele está desligado e eu vou chamar ele manualmente, tá? Que seria fazer a mesma coisa que ele faria em background. Opa, esqueci um pequeno passo aqui. Cada node tem que ser classificado. Tá? Então, eu tenho que usar a função include para dizer, olha, o node DB, ele tem que possuir essa configuração aqui desse módulo, no caso, o módulo NTP. Tá? Ele fez tudo, instalou o pacote, foi rápido que eu já tenho o pacote em cache aqui. Criou o arquivo de configuração correto e iniciou o serviço NTP. Então está aqui o NTP funcionando. Tá? Se a gente dá uma olhadinha lá no ntp.conf, aqui estão já os servidores que eu coloquei lá no módulo. Tá? Então o arquivo é gerado de maneira dinâmica. Se por algum motivo eu fizer alguma divergência nesse arquivo, por exemplo, vou incluir aqui, vamos colocar o B manualmente, e chamar novamente o Puppet, ele vai ver que esse arquivo não está batendo e vai voltar ao arquivo com o conteúdo correto.
Ele até mostra o diff aqui do que foi modificado, né? Então, essa linha menos foi removida. Tá? Por debaixo, isso gera um relatório, esse relatório vai para o master. Lá no master você pode ter o console web para processar e analisar os relatórios. Isso é o Hello World do Puppet. Tá? Eu nunca expliquei tão rápido como que o Puppet funciona, em 15 minutos, basicamente. Bom, resumo. O módulo, dentro do módulo eu tenho tudo o que eu preciso para fazer a minha configuração. Tá? A gente sempre coloca a configuração organizada, bonitinha, por módulos. Tá? As classes que existem dentro dos módulos são carregadas de maneira automática. A gente não precisa fazer mais nada. Tudo que eu posso programar e mudar, não preciso fazer restart em nada, é tudo automático. Tá? Tem templates, arquivos de configuração, dá para fazer muito mais coisa. Os fatos, que são aqueles itens de configuração que são gerados a partir da máquina, que eu sempre tenho acesso a eles no master de cada node. Tá? E a classe, que é aquela coleção de resources. Onde que entra o Postgres na jogada aqui? Por que você vai querer usar o Puppet para administrar um banco de dados relacional? Tá? Primeiro, você pode evitar scripts. Aqueles scripts, né, que geralmente quando entra um sysadmin novo na equipe, ele joga fora do sysadmin antigo e faz o dele, porque ele sempre faz melhor do cara que está lá. Né? A gente sempre acha que sabe fazer o script melhor. E, na verdade, ninguém sabe fazer script bom nenhum. Tá? Garantir a consistência disso ao longo do tempo. Tá? Então, ao longo do tempo, como é que você garante para mim que na semana passada os grants do seu banco estavam corretos de acordo com os que estão hoje? Você consegue me garantir isso? Que nenhum DBA, sem querer, talvez pode ter cometido algum erro. Tá? Bom, vamos auditar. Tem que ir lá, ficar olhando tudo. Né? Trabalho chato, cansativo, que ninguém quer fazer. Tá? É igual documentação. Você fala, vamos fazer documentação, as pessoas saem correndo e se jogam pela janela. Né? Porque o cara que tem que escrever acha que ninguém vai ler e o cara que vai ler acha que está errado. Então, coitada da documentação. Você garante uma melhor visibilidade do estado atual. É mais fácil você bater o olho e ver o que é a configuração do que tentar analisar um script, seguir uma lógica longa para tentar entender o resultado daquilo. Tá? E o melhor, você coloca isso integrado num controle de versão. Tá? Então, tudo que você define ali no Puppet são arquivos textos, código-fonte, joga no controle de versão. Tá? Você consegue ter um histórico disso, saber quando foi, quem foi, por que mudou, salvar isso no log e assim vai. Existe um módulo muito especial, que é um módulo desenvolvido pela própria Puppet Labs, que é a empresa que desenvolve o Puppet, chamado PostgreSQL. Tá? Esse módulo ele tem uma classe principal que que toma conta da instalação e configuração do Postgres. Então, instala o banco, instala o pacote, configura, gera uma configuração padrão bem restritiva de segurança e põe o banco no ar. Tá? Vocês vão ver que em uma linha a gente coloca o banco no ar, sem muito esforço. Suporta todos esses SOs aí. Tá? Então, caso você use algum dessas plataformas, o módulo já tem o suporte para essa plataforma. Tá? Aquela exclamação ali no SUSE Enterprise, nós participamos de um projeto onde a gente usou esse módulo para gerenciar um banco com o Postgres, e no módulo da Puppet Labs não tinha o suporte para SUSE. Então a gente gerou um patch e contribuiu com o patch para o suporte para SUSE Enterprise. Então com esse módulo dá para criar banco, criar usuários, acertar algumas permissões, dá para fazer bastante coisa administrativa. Tá? Mexer muita coisa no PostgreSQL.conf. Tá? Em algumas distribuições você pode até mexer no firewall. Quem usa mais Red Hat sabe que no Red Hat o firewall vem ligado por padrão. Tá? Não desligue o firewall, vai lá e libera a porta. Então o módulo pode fazer isso automaticamente. Instalou o pacote, ele vai instalar, já configura o firewall e libera o firewall para você. Esses são os links. Tá? Tem um repositório da Puppet Labs aberto para toda a comunidade, que é o Forge. O Forge é um lugar onde qualquer um pode postar um módulo. Então, qualquer um de nós aqui pode desenvolver um módulo e postar lá no Forge. Muito parecido com aquele site de extensões do Postgres. Tá? Qualquer um pode ir lá e postar a sua contribuição. Tá? A vantagem é que todo mundo pode postar. E a desvantagem é que todo mundo pode postar. Porque tem muita coisa repetida lá. Tem muita coisa repetida, tem umas coisinhas que não são muito boas. Então, às vezes a análise demora um pouco mais. Tá? E o código-fonte do módulo está lá no GitHub.
Eu vou mostrar alguns resources que já tem prontos nesse módulo, existem outros. Tá? O server, que é a configuração geral do servidor, DB, para criar banco de dados, PGHBA, row, os nomes são bem, né, bem claros assim, do que fazem. Database grant, table grant e o config entry. Tá? No config entry tem um caso especial que eu acho que vocês vão achar muito interessante, que foi o motivo pelo qual, mais ou menos há uns 4 anos e meio atrás, eu comecei a usar Puppet. Porque eu estava administrando bancos Postgres e, na época, a Amazon... vamos para a nuvem. E aí, vamos colocar o Postgres na nuvem ou não? Coloca na Amazon ou não? O pessoalzinho lá fez um conjunto de dados, fez umas queries para servir como benchmark nosso interno. Aí eu fiquei encarregado de criar lá 1 zilhão de instâncias, cada uma... Se você montar uma matriz lá de possibilidades, né, de memória, e CPU, e preço, e horário, e pré-pago, e não sei o que lá na Amazon, tem muitas combinações possíveis. E ver se a performance era boa. Queria saber se aquela máquina virtual aguentava o tranco ou não. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu estava de máquina em máquina, abrindo o VI, acertando PostgreSQL.conf, mexendo no Workman, mexendo em um monte de coisa, de acordo com... Enfim. Falei, não, isso aqui está errado. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Aí que começou. Então, acho que muito interessante eu voltar aqui para dar essa palestra, porque eu cheguei no Puppet por causa desse problema, com o Postgres. Bom, um exemplo aqui, usando a classe PostgreSQL Server. Basicamente, essa aqui faz o trabalho grosso de colocar o banco no ar. Tá? E a gente pode passar alguns parâmetros para ela. Tá? A gente já pode dizer para ele gerenciar o file para a gente. Ó, já libera a porta para mim aí, que eu não quero me preocupar com isso. E você já pode até colocar a senha do usuário Postgres. Tá? Eu sei que não se deve fazer isso, mas as pessoas acessam o usuário Postgres remotamente pelo pgadmin. O pessoal coloca, coloca a senha no usuário Postgres. Tá? Dependendo da distro, não basta só instalar o pacote, tem que ir lá, rodar o initdb, criar o banco e assim vai. Tá? O módulo já faz isso para a gente também, entrega o banco funcionando. O Resource Server DB cria um database na máquina, no banco de dados. Tá? Você já pode passar para esse resource um usuário e senha. Automaticamente ele já cria o banco com aquele nome, já cria um usuário, já cria a senha, já dá o grant e aquele usuário já está liberado naquele banco de dados para ele fazer o que ele quiser. Que é um caso muito comum. Né? Você fala, bom, um cara pede para o DBA criar um usuário e um banco para o desenvolvedor fazer o que ele quiser. Em 3 linhas está tudo resolvido. Tá? PGHBA Rule, para liberar acesso no PGHBA. Tá? Então, basicamente, é passar... Os atributos são ligados diretamente ao que está no PGHBA. Então, o host, o tipo de autenticação, o IP, qual é o usuário e qual é o banco. Tá? Isso já entra lá no PGHBA. Criar um role, criar um usuário. Tá? Então, já pode criar o role. Tem alguns atributos a mais especiais. Por exemplo, você já pode dizer se aquele usuário, se aquele role é um superusuário, ou se ele pode criar banco, ou se ele pode criar outros roles, e assim vai. Tá? Nesse caso aqui, que tem aquela função PostgreSQL underline password, ela já gera para a gente o hash da senha para ir direto no banco. Tá? Então tem um facilitador aí que você não precisa colocar o hash direto no banco. Você pode usar essa função aí e ele já gera a senha corretamente. Database grant, para dar grant no banco. Tá? Então a gente passa qual é o privilégio, qual é o banco, qual é o usuário, tá? E a gente dá um nome para isso. O table grant, praticamente a mesma coisa, né? Com esse bloquinho aqui eu faço o grant bonitinho. A única diferença do database grant é que a gente tem que acrescentar o atributo table, para saber qual que é a tabela que está liberada naquele grant. Tá? E por último, o config entry, onde você pode manipular e mexer em parâmetros de configuração do PostgreSQL.conf. Tá? Então, tudo que está no PostgreSQL.conf, você pode definir por aqui. Tá? E colocar tudo isso na linguagem do Puppet, no controle de versão e garantir o histórico de tudo isso. Tá? Beleza, vamos ver isso daí funcionando.
Eu tenho um módulo que eu criei aqui que está em branco, simplesmente chamado database. Dentro dessa classe principal, desse módulo database, eu vou colocar todo o código que vai gerar e configurar o banco. Tá? Aqui no... Deixa eu só, então, incluir aqui. Database. Beleza. Nessa máquina não tem o Postgres instalado. Tá? Nada nessa mão. Nada nessa mão. Aqui ele já está instalando o pacote client, vai instalar o pacote server, o pacote está no cache aqui do apt no caso, já vai criar um banco inicial, o banco já vai subir, já vai estar funcionando bonitinho. É o que a gente espera. Beleza. Está lá o Postgres no ar, tá? Subiu. Pronto. Tá? Tem um probleminha no caso. Esse banco, por padrão, o módulo cria uma configuração bem restritiva. Então, ele está ouvindo na loopback, em localhost. Né? Na máquina de banco de dados, a gente quer liberar acesso externo. Então, tem um atributo chamado listen addresses. Coloco asterisco para ouvir todas as interfaces. Vamos fazer essa modificação aqui. Lembra que eu falei que você pode simular o que vai acontecer? Tem essa opção menos no op, que é no operation. Tá? O Puppet te mostra qual é a diferença do que está local na máquina, no Node, e do que realmente está no servidor master. Do que deveria ser. Né? Nesse caso, aquele atributo listen addresses, ele está diferente. Aqui vai estar na localhost e deveria ser asterisco. Cadê o danado aqui? O current value está localhost, should be o asterisco. Está como no op porque nada aconteceu. Ah, legal. Então, vai mudar isso daí. Testei, é isso que eu quero. Tiro o no op daqui e manda bala. Tá? Aqui em cima ele já registrou a mudança. Tá? Mudou de localhost para asterisco. Está lá o banco ouvindo em todas as interfaces. Tá? Mudou de 127.001 para 0000. Beleza? Ok. Outro caso comum, criar um banco de dados. Tá? Deixa eu puxar a minha colinha aqui. Então tá aí. Vou criar um banco chamado PuppetDB, já quero criar um usuário chamado PuppetDB com a senha 123 mudar. Então ele já vai criar o banco, já vai dar o grant, vai fazer tudo automaticamente. Tá? Beleza. Vamos logar no banco? Ih, rapaz, PGHBA. Safado PGHBA, né?
Beleza. Isso aqui a gente chama de título do resource, a gente dá um nome para ele. Então, libera PuppetDB, tá? Usuário PuppetDB. Type host PuppetDB, o nome do banco, o nome do usuário. Aqui o 3310 é o IP interno aqui da VM, método MD5. Então, eu tenho que aplicar essa configuração no node onde está o Postgres, né? Ok, PGHBA alterado, está aqui o diff dele. Vamos tentar logar de novo. 1, 2, 3, mudar. Maravilha. Pode tomar o café, está feito. Isso aqui para mim, no caso do sysadmin, é muito libertador. Por quê? Eu nunca lembro como é que dá o grant. Eu tenho que ir lá, abrir a documentação do Postgres, eu sempre esqueço uma outra coisinha. E às vezes a gente tem que cuidar de vários bancos, né? Então o grant não é igual do MySQL, dos outros bancos. Então, desse jeito aqui, para mim, é muito mais fácil. Beleza. Um outro caso comum também é a questão de... deixa eu pegar minha colinha aqui. Já que a gente já está logado, é poder criar o banco e acertar as permissões para um outro usuário, né? Geralmente a gente tem um usuário que tem permissão de escrita e talvez um usuário somente leitura para fazer a maioria das operações do banco. Então a gente consegue ter esse controle para não deixar o banco totalmente liberado para escrita para um usuário só. Então, operações mais críticas tem um usuário somente leitura, perdão, ao contrário, operações mais normais tem um usuário somente leitura, operação mais crítica tem uma conta mais restritiva que só pode alterar aquilo, né? Então, mas a gente só quer liberar para aquele usuário uma porção do banco, tá? Então, criei uma tabelinha bobinha aqui, né? E inseri 2 registros, tá? Dentro desse database chamado PuppetDB. Vou criar um usuário, criar um role para poder acessar isso e liberar somente leitura para ele. Aqui, então, eu usei mais informações sobre esse role, né? Então, createDB false, não pode criar banco, não pode criar role, não é superusuário. Eu só coloquei esses atributos de maneira explícita, mas por padrão eles já são falsos, tá? Então, nesse módulo específico do Postgres, criou o usuário, por padrão, tudo isso é falso. Caso você realmente queira que ele seja superusuário, isso tem que ser liberado e colocado como true lá, só para mostrar. E dessa vez, para a gente não esquecer, liberar o camarada, eu chamei um usuário aqui, o PuppetDB Reader, liberar ele no PGHBA. Tá? Então o que acontece? Cada alteração dessa que eu vou fazendo, você pode colocar isso no controle de versão, fazer o commit e ter um histórico da evolução da configuração do seu banco. No caso, especificamente da parte de infraestrutura. Tá? Então, você consegue ter respostas do tipo, mas quando que o usuário foi criado, quem criou? Se isso está no controle de versão, facilita muito a sua vida na hora de angariar essas informações. Beleza, foi acrescentado, acrescentou o usuário, liberou no PGHBA. Vamos conectar com ele. Opa! Ah, tá. A senha é reader. Reader. Autenticou, logou, mas não tem o grant para poder conectar naquele database. Tá? Então, a gente também tem que acrescentar o grant. Só fazendo um parênteses, lembra que eu falei que o Puppet mantém o estado, né? Olha só. A gente colocou a senha como reader. Né? Então, aqui, o password que eu gerei para esse usuário reader, PuppetDB Reader, é reader.
troquei a senha. Ele vai mostrar para mim que, ó, tá vendo uma divergência aí. A senha que eu tenho não é a senha que está no banco. Tá aqui, ó. No caso, apresenta só realmente a diferença dos hashes, não a diferença da senha em si. Então, o usuário PuppetDB Reader should be outer row com essa senha aqui. Não é. Então, vamos liberar, deixa o Puppet corrigir. Se alguém for lá e logar na máquina local e fazer alguma coisa, não necessariamente localmente, né, mas ao longo do tempo essa consistência sempre é checada. Tá? E você mantém as senhas padrão. Tá? Voltou, aqui no caso, voltou a senha anterior, a senha reader. Tá? Beleza. Agora, em relação ao grant. Opa. Então, aqui eu estou usando o Resource Database Grant. Tá? Aqui eu coloco o nome dele, então, leitura para PuppetDB Reader. Tá? Qual é o privilégio dele? Ele pode dar connect no banco, nada mais, nada menos que isso. Tá? Qual é o banco que ele pode logar e qual é o row que eu estou liberando esse grant. Tá? E, especificamente, aquela tabela dados que eu havia criado. Opa. Então, esse usuário pode somente dar select na tabela dados e o usuário PuppetDB Reader. Tá? Então, você traz para o Puppet o gerenciamento dessas permissões do banco. Tá? Do meu ponto de vista de sysadmin, acho que talvez mesmo de quem for DBA, aumenta a transparência da configuração do seu ambiente. Uma vez que a sua equipe como um todo tem acesso, acessa lá o nosso Git, o nosso SVN e olha como é que está a configuração do banco. Você não tem que ficar se preocupando e tirando seu sono à noite de liberar acesso no banco. A gente não gosta de fazer essas coisas, né, de liberar acesso para os outros. Tá? Sysadmin não gosta de senha de root e DBA também não gosta de senha de permissão de privilégio. O famoso desenvolvedor, eu preciso de acesso à base de produção. Né? Sempre tem uns engraçadinhos assim. Vamos configurar isso aqui também. Enquanto está fazendo aqui, vai dar tudo certo. Maravilha. Vou voltar aqui com o usuário DB Reader. Reader. Beleza. Select, asterisco, from, dados. Estou autorizado a dar o select só nessa tabela. Tá? Então, reforçando. Ao longo do tempo, eu estou chamando ali o comando Puppet na mão. Ele pode, por padrão, ele funciona em background e ele executa aquele procedimento de meia em meia hora. Tá? Você pode ajustar esse tempo, geralmente a gente acha que meia hora é mais do que suficiente, ou pode aumentar ele uma vez por dia, 2 vezes por dia, para garantir que está tudo de acordo com a sua configuração. O que acontece? Isso daqui passa a ser a sua documentação. Tá? Entre nós aqui, num perfil mais técnico, mesmo talvez alguém que não entenda Puppet, de bater o olho aqui, dá para você inferir muita coisa. Você não precisa entender o que é um resource type, o que é uma classe, o que é um módulo no Puppet, que tem um agente. Não, você está lendo ali, legal, PGHBA rule, do tipo host, estou liberando database PuppetDB. Então, a ideia dessa linguagem de modelagem é que realmente é você bater o olho e entender o estado daquilo, que aquilo fique claro para você. Não tem que ficar olhando o script linha por linha até entender o que está acontecendo. Tá? Para encerrar, esse aqui foi o que me trouxe a usar o Puppet há alguns anos atrás para gerenciar o Postgres. Naquele caso que eu estava comentando com vocês, que eu tinha que testar vários cenários com máquinas com diferentes configurações de memória, diferentes números de processadores, fazer o benchmark e configurar tudo isso. Lembra do factor, aquele comando que gera aquelas variáveis de configuração sobre a máquina? Tem uma variável ali chamada memory size MB. Então, o que acontece? Aqui,
Eu defino uma variável chamada shared buffers, tá? Uma variável no negócio do Puppet, multiplico aquela variável que vem do factor por 0,4. Geralmente, recomenda-se, como regrinha padrão, 40% de shared buffers da sua memória. Tá? Tá na documentação do Postgres isso. Então, como eu estava interessado em fazer um ajuste mínimo para garantir, tirar o máximo de performance daquela VM para testar a resposta, as diferentes e assim vai, eu tinha que ficar, tá, essa VM aqui, e os números de memória são quebrados, né? Não é 1, 2, 4, é 1.5, 1.70 alguma coisa. Eu estava ficando enlouquecido. Com essa linha aqui, eu tiro 40%, o floor aqui é uma função que é para arredondar para baixo. Né? Então, caso de número quebrado, para arredondar para baixo e ficar o número inteiro. Usando esse resource config entry, aqui eu vou configurar o shared buffers para o valor que eu calculei de acordo com a memória da máquina. Então, se por algum motivo você foi lá e trocou a memória de 8 para 16 GB, e você já está com o banco gerenciado com o Puppet lá, o shared buffers, na próxima vez que o Puppet acordar, ele já vai ver que a memória trocou, essa variável shared buffers, memory size vai tá maior, o cálculo vai ser refeito e o arquivo vai ser gerado com a configuração correta e pronto, acabou. Você não precisa fazer mais nada. Aqui um outro exemplo também, eu estou acertando a opção Max Connections. Tá? Vou rodar como no-op, só para a gente ver o valor que está atual para o valor que vai ser aplicado. Então está aqui, ó, shared buffers, o current value é 128, deveria ser 198. Essa VM aqui é uma VM bem humilde, está com 15, 12 MB de memória. Tá? E também o Max Connections. Então, por padrão, está 100, deveria ser 50. Ok? Ok. Então, vou mandar fazer de verdade. Aí vamos dar uma olhadinha lá no arquivo de configuração. Está lá, 198 MB. Tá? Isso é uma pincelada do que dá para fazer. Para você saber mais, a Puppet Labs, que é a empresa que desenvolve o Puppet, comunidade muito grande, o Puppet suporta muitas plataformas. Aqui no caso eu fiz esse demo usando um Ubuntu 14, mas o módulo também suporta vários SOs, os principais que eu imagino que vocês usem, tá? Até o Windows. Em relação a Instruct, nós somos parceiros da Puppet Labs no Brasil, tá? A gente fornece consultoria e suporte para Puppet. A gente tem também os treinamentos de Puppet. Tem o treinamento básico, que é o Fundamentals, e depois tem alguns treinamentos mais avançados. Caso você tenha interesse em fazer, dá uma olhadinha no nosso site depois, fala com a gente no café depois. Tá? Sugestões. Entre em contato com a comunidade. A gente tem um site, puppetbr.org, lá tem uma lista de discussão, entra na lista, começa a usar, está com problema, manda na lista. Assim como tem a lista do PostgreSBR, tem o PuppetBR. Tá? O site da Instruct, nosso calendário. Existe uma versão Enterprise do Puppet, caso você tenha interesse em mexer com ela, em ver as diferenças, e já está pronto, tem uma VM lá para ser baixada, e você já pode começar a brincar com ele. Tá? No demais é isso. Eu espero que vocês saiam daqui animados em tentar melhorar o gerenciamento do banco, e estou aberto aí a perguntas. Caramba! Pessoal, vou dar só um recadinho antes das perguntas. Depois do coffee, essa sala vai ser fechada, tá? Todo mundo volta para o auditório 3, que lá vai ter o encerramento e a última palestra do Álvaro. Um minutinho só. Deixa o microfone chegar. Miguel, tudo bem? Tudo bom. Eu tenho estudado tanto Puppet quanto Salt para essa parte de... Nossa, lógico, esquece o Salt agora, já que você deu uma bela explanação sobre o Puppet. Uma coisa que eu noto nesses sistemas de configuração, principalmente na parte de pacote,
é que ele exige muito ou ele te leva a você usar os pacotes da distribuição. Sim. Isso pode ser resolvido você criando seu pacote de binários e trocando o source list, instalando seus binários, caso você queira. Exato. Mas nós temos muitos servidores que dependem, ou os servidores têm versões diferentes de SOs, por exemplo, do próprio Debian. Nós temos necessidades, muitas vezes, de se compilar pacote nessas instalações. Isso é difícil, isso é um negócio... às vezes o hardware exige que o pacote seja compilado dentro daquele kernel que está rodando naquele momento. Isso é automatizável de forma simples? O melhor jeito de você resolver isso, tem uma ferramenta chamada FPM. Tá? O FPM, ele é um super facilitador para você criar pacotes. Então, não crie um manifest Puppet para fazer a compilação do Postgres. Isso eu não recomendo. Vai ficar um negócio macarrônico, horrível. Crianças vão morrer, não faça isso. Gere o pacote. Usa o FPM, gera o pacote. O FPM é assim, na hora de você dar o configure menos prefix, coloca o prefixo do /tmp /algum caminho. A hora que você chamar o FPM, você fala FPM /tmp /raiz, onde você compilou tudo. Tudo dali para baixo vira um pacote. Pronto. Aí você faz o ajuste no source list. Por que usar pacote sempre? Eu costumo brincar que assim, a humanidade dedicou horas e horas de engenharia para desenvolver o RPM do DPKG. Você de graça já ganha recursos como upgrade e downgrade. Então, caso você queira voltar uma versão, no Resource Package, você pode colocar lá, ensure a versão do pacote. Então você fala, puxa, eu atualizei para o 9.1, deu alguma zebra, volta para o 9.0. Você versiona o pacote que você quer e por debaixo ele vai chamar o yum ou o apt e fazer o downgrade disso automático. Então você ganha muito mais usando o pacote. Minha sugestão seria essa. Tem recursos para você, tem flexibilidade para ajustar essas coisas. Tá? Tem como. Miguel, eu tenho a seguinte dúvida. Você comentou que há a possibilidade de eu colocar as configurações em determinados horários. Se eu colocasse uma configuração para subir, sei lá, de madrugada, devido ao meu fluxo de dados, eu vi que no up lá eu consigo avaliar como vai ficar ou não aquela configuração. Com o Puppet, há a possibilidade de eu avaliar se tudo que eu configurei está correto para dar o up e se algum falhar, dar o downgrade de tudo que eu fiz? Tem. Você... como é que você faria isso? No agente tem um recurso chamado pré-exec. O pré-exec, ele é o pré-exec. Antes de aplicar o catálogo, ele vai rodar algum comando arbitrário. Então, você poderia chamar o no-op, ver se gerou algum report de diferença, e aí sim... Na verdade, não faz muito sentido isso. Por que você quer checar se vai mudar ou não? Se houver alguma falha, não sei. Hipotético, Ok, rede cai. Nesse caso, o ideal é o seguinte, o Puppet suporta você criar ambientes. Então, você pode ter ambiente de teste, de staging, QA e assim vai. No seu workflow de trabalho, uma modificação de configuração você aplica no seu ambiente de teste. Testou, funcionou, o catálogo aplicou, não deu nenhum erro, certinho, certinho. Você pega aquele branch, migra para a produção e aplica na produção. Se der alguma zebra no meio do caminho, por estar no controle de versão, você faz um checkout da versão anterior e volta ao que estava antes. Tudo no controle de versão, sem muito esforço. Pessoal, a última pergunta ali dele, tá? Aí vocês saem para o coffee. Okay. Miguel, a primeira pergunta que eu tinha já foi respondida em parte, que algumas coisas que talvez não sejam tão triviais, que eu tenho que fazer, triviais como fazer uma entrada no PGHBA, criar um banco, alguma coisa assim que já está mais pronto no SO. A solução seria criar pacote, então. Isso, criar um pacote e automatizar na instalação. Para caso você precise de uma versão específica do Postgres e não a do SO? Eu não queria dizer, mas se eu precisar rodar um script no meio do processo de instalação, o melhor é eu criar um pacote e chamar esse script como pacote. Tem um resource chamado PostgreSQL PSQL. Não é nem script de Postgres, um script qualquer. Você pode rodar o seu script depois de instalar o pacote e chamar ele pelo próprio Puppet. O Puppet tem um resource chamado exec.
Então, e você amarra ele com require e notify. Então, só instala o pacote, depois que instalou, roda esse script. Depois que rodou esse script, inicia o serviço. Você pode fazer esse passo a passo, caso necessário. E uma segunda pergunta, você comentou que tem alguns relatórios, uma visão mais gerencial da coisa, que tem alguns relatórios indicando o que mudou, como é que mudou. Tu tem alguma coisa fácil na mão aí para mostrar? Ou... Tem a Puppet Dashboard, e no Puppet Enterprise tem o console web, e ele te mostra graficamente as máquinas que têm modificação ou não, as que estão com configuração correta ou não. Você tem uma administração web disso. Mas só na versão Enterprise? Não, daí. tem o Free também. Beleza, tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. Vamos para o coffee lá. Estou à disposição.